Capítulo 11, convido a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, versos 1 a 9. Gênesis, capítulo 11, versos 1 a 9. Eu farei a leitura, peço que os amados irmãos a acompanhem em silêncio. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Querido Deus, amado Pai, nós te pedimos, ó Pai, que ao estudarmos, ó Deus, ao refletirmos sobre a Tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Continua, ó Deus, falando aos nossos corações, como o Senhor já falou aqui nessa noite, ó Pai, através dos hinos cantados, os cânticos cantados, ó Deus, os textos lidos, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, humildemente, que o Senhor continue falando conosco, pela iluminação do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O século XX foi um tempo incrível. Um período em que a humanidade mais avançou na ciência e na tecnologia. Não que não tivesse avançado antes nessas áreas. Não que não tivesse tido muitas descobertas. Mas no século XX, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, em muitas áreas diferentes. A ciência e a tecnologia cresceram tanto que mudaram completamente a vida das pessoas. Um desses grandes feitos aconteceu no ano de 1961. A antiga União Soviética, então ela consegue lançar no espaço um foguete, e dentro desse foguete um homem chamado Yuri Gagarin. Esse foguete, em um tempo de 1 hora e 48 minutos, ele conseguiu dar uma volta em toda a órbita da Terra. Foi um marco histórico. Foi algo que marcou a história da humanidade. Depois dessa missão, alguns líderes do governo soviético, então, que não acreditavam em Deus, eles disseram em tom jocoso ou em tom sarcástico: Gagarin esteve no céu e Deus não estava lá. Gagarin esteve no céu e não encontrou Deus lá. Essa frase, meus irmãos, parecia então a vitória da ciência, a vitória da tecnologia sobre a fé. Mas, na verdade, não passava do mesmo erro de Babel. O mesmo erro do ser humano, do homem, achar que pode, por a sua inteligência, a sua perspicácia, pelo seu conhecimento, dispensar a presença de Deus, substituir ou dispensar completamente a Deus. O livro de Gênesis, meus queridos, ele é dividido em duas grandes partes.
A primeira grande parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e nós podemos encontrar ali o que é chamado da história primeva, ou as primeiras histórias, do capítulo 12 ao capítulo 50, então, que é a segunda parte, a história patriarcal, ou seja, quando Deus escolhe para si um povo, Israel, e faz uma promessa ao seu filho Abraão, de que faria dele uma grande nação. Essa primeira divisão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, onde nós acabamos de ler aqui, que fala sobre esse episódio da Torre de Babel, nós podemos ver que ela é feita em uma escala gradativa. Por exemplo, os capítulos 1 e 2 de Gênesis trata da criação de todas as coisas. Criou Deus os céus e a terra, criou Deus o homem. O capítulo 3, então, vai falar da queda do homem. O homem, então, comete o pecado. Dos capítulos 4 ao capítulo 11, nós vamos ver, então, a degradação humana no decorrer desse tempo. Mais especificamente, dos capítulos 7 a 9, a gente vai ver a narrativa do dilúvio, quando Deus, então, decide destruir a raça humana. Tamanha era a promiscuidade em que ela estava afundada. Portanto, meus irmãos, ao chegarmos aqui no capítulo 11, logo no verso 1, nós podemos ver Moisés. Ele afirma que havia apenas uma língua em toda a terra. Mas se nós voltarmos os nossos olhos um pouquinho para trás, aí mais propriamente no capítulo 10, versículos 31 e 32, a gente vai ver que há uma aparente contradição. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 10, versículos 31 e 32. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Nós acabamos de ler que no capítulo 11 havia uma só língua. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que já havia algumas línguas. Meus irmãos, fiquem tranquilos, não é uma contradição. Teólogos, estudiosos, dizem que o capítulo 11 ele veio para corroborar o que está sendo dito aqui no capítulo 10, né? Como aquele filme que nós assistimos, e quando vai se contar uma história do passado, muitas vezes volta lá no passado, 3 anos atrás, né? E aí volta lá no passado. Então é isso, nós vemos aqui que não há uma contradição, é quando nós podemos ver que o Senhor ele faz tudo de forma correta, tudo de forma ordeira, tudo de forma certa. Depois do dilúvio, meus irmãos, o homem, os descendentes de Noé, eles tinham uma ordem. Eles tinham algo a fazer. Capítulo 9, versículo 1 diz: multiplique-se e se espalhem pela terra. Mas não foi isso que aconteceu, meus irmãos. Em vez de obedecer, o povo permaneceu unido em um só lugar, descumprindo então o mandamento de Deus. Um povo unido, uma única língua, uma torre gigantesca, tentando tocar ao céu. Eles queriam mostrar a sua força, mas eles se esqueceram de Deus. Se eu te disser que, ainda hoje, de muitas formas, nós temos construído as nossas próprias torres. É sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria que nós estivéssemos refletindo nessa noite. E em primeiro lugar, nós falaremos que o homem, construindo as suas próprias torres, faz isso através da presunção humana. Repetindo, presunção humana. Esse episódio da Torre de Babel, ele acontece na planície do Sinar, ou seja, entre os rios Tigre e Eufrates. Alguns estudiosos vão dizer que essa torre que estava sendo construída, ela se assemelhava a um zigurate. Um zigurate é um tipo de obra arquitetônica da época, né? E nós vamos ver isso nas pirâmides do Egito, que era feito bem parecida com as pirâmides do Egito. Ela tinha na sua forma degraus, parecia uma pirâmide com plataformas. No topo, um templo dedicado a um deus específico, era feito de tijolos de barro e servia como um lugar importante de oração.
mostrando a ligação entre a terra e o céu. Geralmente um zigurate, ele era construído no centro da cidade. Era algo que era notável, era visto. O povo de Babel, meus irmãos, dominava então a ciência e a tecnologia dessa época. Eles sabiam fabricar tijolos, usavam o betume como argamassa e planejavam grandes construções, duradouras construções, o que exigia então uma organização e habilidades coletivas. Mas apesar de todo esse conhecimento, usaram isso para se exaltar e desafiar o próprio Deus. No verso 4 do capítulo 11, o povo quis construir a torre para tornar o seu nome célebre, para não se espalhar. Eles agiram por orgulho, buscando a própria fama, pelo seu próprio esforço, por medo de se espalharem, tentando manter tudo sob o seu controle. Mostraram aqui o espírito de Babel, o homem querendo subir ao céu sozinho e ocupar o lugar de Deus. Os descendentes de Noé, meus irmãos, liderados por Nimrod, capítulo 9 e 10, vai falar que Nimrod, um líder que se destacou aí diante do povo, motivados pela soberba e orgulho, decidiram então construir essa torre que chegasse ao topo dos céus. O significado de Babel em hebraico, Bavel, é confusão. Meus queridos, nós podemos perceber que o mesmo orgulho, a mesma presunção, a mesma arrogância que levaram Adão e Eva a cair, a mesma petulância que levou Caim, capítulo 4, a construir uma cidade para ele mesmo, agora inspirava toda a terra. Todos eles queriam ocupar o lugar de Deus. Mais uma vez o homem tenta ocupar o lugar de Deus, buscando a sua própria glória e independência, desafiando a soberania e o poder de Deus. Em 1912, uma história muito conhecida, o Titanic foi lançado como o maior, mais moderno navio de sua época. Quem aqui nunca ouviu a história do Titanic, né? Quem aqui nunca, até muitos aqui provavelmente já assistiram o filme Titanic. Era chamado de inafundável. Muitos diziam que nem mesmo Deus poderia afundar o Titanic. Mas na sua primeira viagem, o Titanic bateu em um grande iceberg e afundou, ceifando então a vida de 1.500 pessoas. O Titanic se tornou um símbolo da soberba humana. A confiança exagerada no poder, na tecnologia desenvolvida pelo homem. Assim como em Babel, meus irmãos, os homens acreditaram que podiam construir algo invencível, nem mesmo Deus pode afundar o Titanic. Mas o resultado foi uma tragédia. O resultado foi um fracasso, mostrando que todo projeto humano sem humildade diante do Criador está sujeito a afundar, está sujeito à queda. Meus queridos, nós precisamos nos submeter à vontade soberana do Deus Criador. Reconheça os teus limites, reconheça a sua falibilidade, nós somos falhos. Entregue a Ele as suas decisões, os seus planos. Ao não nos submetermos à vontade soberana de Deus, nós construímos para nós torres. É como se nós estivéssemos querendo chegar aos céus sem Deus. Nós substituímos Deus pela nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade que nós tentamos ou queremos torná-la soberana. Sabe, meus irmãos, a questão é que muitas vezes nós estamos querendo o céu sem Deus. O céu sem Deus. Nós achamos que podemos tomar as rédeas das nossas vidas, o controle absoluto sobre tudo, sobre a nossa vida, sobre todas as coisas que nos cercam. Estamos empapuçados pelo nosso próprio orgulho, queremos ser notados
Precisamos ser reconhecidos como bons naquilo que nós nos propomos a fazer, sem considerar o nosso estado de total depravação. Por isso, meu irmão, minha irmã, evite o orgulho, a soberba, use as suas conquistas para servir e glorificar a Deus, não para a sua própria fama. Use seus dons e talentos para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Portanto, nós vemos aqui que a presunção humana tem causado confusão, pois assim como muitas vezes o homem quer o céu sem Deus, hoje em dia nós temos visto muitas pessoas querendo um evangelho sem cruz, querendo o evangelho sem Jesus, o evangelho da concessão. Então, em primeiro lugar, nós vimos que a presunção humana tem muitas vezes afundado a raça humana. Em segundo lugar, nós vemos que esse projeto é frustrado. O povo de Babel construiu a torre para fazer um nome para si mesmos. Eu achei essa versão interessante, ao meio da revista e corrigida, que fala que o povo de Babel construiu para si uma torre para fazer um nome para si, ou seja, para que o seu nome fosse propagado, para evitar essa dispersão, ou seja, eles queriam continuar unidos, quando o mandamento do Senhor era, olha, multiplique-se, espalhem. Eles, movidos então pela sua vontade, prevaleciam na desobediência. Toda engenharia, tecnologia, organização do povo eram impressionantes, mas sem Deus, esse projeto era um fracasso, foi um fracasso. Não tinha a sustentação espiritual. Grandes esforços humanos podem parecer bem-sucedidos, mas quando Deus é deixado de fora dos projetos, o resultado é confusão e desastre. O projeto humano tinha limites, mas eles não reconheciam esses limites. Deus interveio. Deus interveio, confundindo assim as línguas, espalhando o povo. Assim, a frustração desse projeto, meus queridos, evidencia que o homem não pode substituir Deus e controlar tudo sozinho. O homem não pode substituir Deus e querer resolver as coisas sozinho. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 1. Muitas vezes, meus queridos, nós fazemos planos e deixamos Deus de fora. João Calvino, ao comentar essa passagem, afirma que os construtores dessa torre, eles buscavam uma imortalidade artificial. Em outras palavras, em Babel, o homem tentou criar uma eternidade sem Deus, confiando nas suas próprias forças, na sua obra, para ser lembrado para sempre, para fazer um nome para si. Mas o resultado dessa falsa imortalidade foi apenas frustração e confusão. Tentaram colocar o seu projeto de poder e fama acima do projeto de Deus, acima do que Deus havia lhes ordenado para que eles cumprissem. Aqueles que já tiveram a oportunidade de construir uma casa, seja trabalhando nessa obra, ou seja, construindo a sua própria casa, você pode imaginar uma casa bonita, alta, mas você resolve economizar no material do alicerce. Você se preocupa com a fachada, com os acabamentos, mas não com a base. No começo tudo parece que está dando certo, né? Até que vem a primeira chuva forte. Depois dessa primeira chuva forte, a casa desmorona, a casa cai, literalmente a casa cai. Porque o projeto estava errado desde o início. Talvez você deveria ter investido muito mais dinheiro, tempo, no alicerce. Isso é exatamente o que acontece, meus irmãos, quando o homem tenta erguer a sua vida, os seus sonhos baseados apenas em si mesmo, no orgulho, na confiança própria,
mais cedo ou mais tarde esse teu projeto vai cair. Se tiver baseado na força do teu braço, na força do teu bolso, na força do teu querer, na tua vontade, eu tenho que te dizer, esse projeto vai fracassar, vai cair. Em Babel, o povo mostrou que qualquer projeto sem Deus, qualquer projeto que nasce do orgulho e da busca pela glória própria, termina em frustração. Eles queriam construir um caminho para o céu, mas foram impedidos, confundidos. Isso nos ensina aqui, meus irmãos, que todo plano sem Deus, por mais organizado que ele esteja, por mais que você coloque, anote no seu caderninho, por mais impressionante que pareça, acaba vazio e sem frutos. Mas Cristo é a resposta para esse vazio. Enquanto em Babel o homem tentou subir ao céu sozinho, em Cristo foi Deus quem desceu até nós. Onde Babel trouxe confusão e divisão, Cristo trouxe reconciliação, a unidade pelo Evangelho. Onde homens buscavam um nome para si mesmo, em Cristo recebemos um novo nome. Um nome que está escrito no livro da vida. Essa glória, irmãos, não passa. Esse novo nome que você recebeu, essa nova roupagem que foi te dada, ninguém pode tirar. Assim nós aprendemos que fora de Cristo, todo o projeto é frustrado. Mas em Cristo, todo projeto tem direção e tem valor eterno. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que a presunção humana em achar que pode fazer o seu nome conhecido trouxe drásticas consequências. Em segundo lugar, nós vimos que o projeto frustrado trouxe confusão a Babel. E em terceiro lugar, nós veremos que o plano perfeito de Deus é em Cristo. O plano perfeito de Deus é Cristo. Após a presunção humana, o fracasso do projeto, Deus intervém diretamente. Nós podemos ver em Gênesis 11, 7 e 8, o Senhor então confunde as línguas, espalha o povo por toda a terra. Essa punição deixa claro que Deus não ignora o orgulho humano, nem a desobediência. As consequências virão. Deus não ignora o teu orgulho, não ignora a tua desobediência. As consequências virão. Há consequências para aqueles que tentaram se colocar no lugar de Deus. O esforço de Babel, por mais organizado tecnologicamente, cientificamente avançado que fosse, não poderia prosperar, porque estava fora da vontade de Deus. Mas a história não termina assim, meus irmãos. Apenas com julgamentos, apenas com castigo. A história não termina dessa forma drástica, mas já existe aqui nessa narrativa uma promessa implícita da redenção e restauração. Enquanto o Babel trouxe divisão e confusão, Deus em Cristo oferece unidade verdadeira através da igreja. Esse paralelismo, fica claro quando nós olhamos lá no livro de Atos, capítulo 2, no Pentecostes. Diversas línguas, diversas nações ouviram o Evangelho na sua própria língua. Como Deus confundiu as línguas em Babel, agora Ele habilita a comunicação e a reconciliação em Cristo, mostrando que a sua graça, o plano de salvação, o plano de redenção, começa desde o Éden. O que o homem tentou destruir, meus irmãos, Deus reconstrói através de Cristo Jesus. Imagine você numa conferência, que pode ter vários e vários países, cada um falando a sua língua diferente. Normalmente seria impossível se entender, cada um ouviria palavras então sem sentido, sem conseguir se comunicar uns com os outros.
no Pentecostes acontece algo incrível, meus irmãos. Deus, através do Espírito Santo, Ele permite que cada pessoa ouça o seu evangelho na sua própria língua. Onde Babel trouxe confusão e separação, Cristo trouxe clareza, entendimento, unidade. Pessoas que eram totalmente diferentes, de lugares e culturas distintas, puderam ouvir, compreender e se conectar com Deus ao mesmo tempo. Isso nos lembra que mesmo quando nossos projetos falham, quando nossas torres desmoronam, Deus tem poder para restaurar, unir, trazer propósito. Ele transforma a confusão humana em harmonia. Onde tudo parecia impossível, Ele faz a sua obra acontecer através do sangue de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Todo o esforço humano pode sim terminar em frustração, mas Deus corrige o nosso orgulho. Ele nos oferece a redenção, e essa redenção, meus irmãos, é através de Jesus Cristo. Onde nós tentamos construir sozinho, nós de fato falharemos, mas Cristo, Ele nos dá a unidade, por isso nós entendemos que estamos no lugar certo. Ele nos dá um propósito de vida. Meus queridos, para concluir, o povo de Babel quis construir a sua própria torre, buscando glória, segurança, reconhecimento, tornar o seu nome célebre. Eles colocaram suas mãos, o seu esforço no centro de todas as coisas, esquecendo-se de Deus, deixando Deus de fora. O resultado foi um fracasso. E nós, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós tentamos ou nós erguemos as nossas próprias torres em nossas vidas? Seja no trabalho, nos estudos, na igreja, nas redes sociais, seja até mesmo dentro das nossas famílias, buscando, sabe o quê? A glória para nós mesmos, buscando a segurança, buscando o controle, e buscando tudo isso fora de Deus. Salmo 127, nós estamos cansados de repetir ele aqui na igreja. Inútil vai ser levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente você luta por ele. Se o Senhor não edificar a tua casa, tudo isso é em vão, tudo isso é frustração, tudo isso é uma torre que você construiu, e eu te digo, está prestes a desmoronar. A boa notícia, meus irmãos, é Cristo. Cristo, a nossa torre que permanece, Ele nos oferece um propósito, Ele nos oferece uma unidade de vida. Ao colocarmos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos na mão de Deus, Ele transforma o nosso esforço em algo que não se perde. A torre que Cristo constrói em nossas vidas não cai, não se confunde, não frustra. Portanto, meus irmãos, a decisão é nossa. Nós vamos continuar tentando erguer torres com as nossas próprias mãos, ou entregar a Cristo a construção das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele seja o nosso alicerce, a nossa força, a nossa esperança eterna, que Jesus Cristo seja a nossa torre forte. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Abaixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus. Soberano Pai, Deus querido, rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, porque o Senhor deste Teu Filho amado Jesus Cristo como o alicerce, o baluarte, ó Deus, a nossa torre forte, e nós podemos confiar em Ti. Obrigado a Deus, porque o Senhor se faz misericordioso quando muitas vezes nós tentamos construir torres vazias, alicerçadas no nosso orgulho, na nossa presunção, de acharmos que estamos com o poder em nossas mãos.
Oh, Deus querido, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia, ó Deus, porque muitas vezes nós construímos torres para nós, ó Deus, que achamos que irá substituir, ó Deus, a tua soberana vontade, o teu poder, a tua glória, a tua majestade. Quantas vezes, ó Deus, o ser humano tem tentado ocupar o teu lugar. Nós temos visto isso, ó Pai, em toda a história da humanidade, ó Pai. Ao olharmos para esses textos, ó Pai, ao refletirmos isso em nossas vidas, quantas vezes, ó Deus, nós esquecemos de confiar em Ti da forma como deveríamos confiar. Construímos torres, construímos altares. Muitas vezes o centro desses altares é o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba. Ó Deus soberano, tem misericórdia do teu povo, tem compaixão de nós, ó Deus. Nos ajuda e esteja conosco. No nome de Jesus, amém. Queria chamar a equipe de louvor aqui à frente.